Muito bem, meus amigos do Café Expresso, estamos chegando aqui com mais uma edição dessa nossa coluna semanal aqui no canal do Café com Velocidade, para a gente falar um pouquinho, esta semana especificamente, sobre o piloto brasileiro, né, o Gabriel Bortoleto, ele que faz a sua estreia, né, nesse ano aí de Fórmula 1, né, ano de 2025, e fazia uma estreia muito boa, né, pelo menos. Vamos falar um pouquinho mais sobre, mas de razoável a boa nesse ano, até que vieram as duas últimas corridas, que foram o GP do Brasil e o GP de Las Vegas, onde ele foi muito mal, inclusive não passou da primeira volta, né? E já tem gente aí nas redes sociais, né, xingando o Gabriel Bortoleto, questionando a capacidade do Gabriel Bortoleto. A torcida brasileira sempre muito apaixonada, né, para dizer o mínimo. Fora toda a questão da imprensa, né, da transmissão nacional, que a gente comentou um pouquinho na nossa edição de segunda-feira do Café com Velocidade. Aliás, você já assistiu essa edição? Tá muito boa. Se você não assistiu, vai lá, clica e assista, porque está valendo a pena. Está sendo foi uma edição muito legal, e lá eu comentei um pouquinho sobre a forma como a transmissão nacional tratou o acidente do Gabriel Bortoleto em Las Vegas. Bom, falar um pouquinho sobre o brasileiro, né? Ele está 30 pontos atrás do seu companheiro de equipe, o Nico Hülkenberg, 19 pontos contra 49 do Hulk. Hülkenberg vai fazendo um ano excelente. Hülkenberg é um excelente piloto, sempre foi um excelente piloto, um piloto muito eficaz. Não é um gênio, né? Mas é um piloto que, para uma equipe como a Sauber, e principalmente para a Audi, que estreia no ano que vem, é muito bom, porque ele traz experiência, traz uma certa tranquilidade. Ele não é um piloto em quem você pode confiar, um piloto que sofre poucos acidentes. Então, o Hülkenberg é um piloto muito bom, e o Bortoleto teve um desafio muito grande com o Hülkenberg nesse ano, e eu acho que ele foi muito bem nesse enfrentamento com o Hülkenberg, porque, tirando a parte da pontuação, ele andou muito próximo do Hülkenberg durante todo o ano, inclusive nas classificações foi mais rápido em muitas oportunidades. Né? Então, eu acho que os 19 pontos que ele fez podem parecer pouco, mas talvez esteja de acordo com o que a Sauber esperava de um ano de estreia de um brasileiro. O problema do Gabriel Bortoleto agora é que, bom, como todo mundo sabe, todo piloto que estreia, ele passa por esses altos e baixos, porque isso faz parte do aprendizado. Kimi Antonelli passou por isso, né? Ele teve um meio do ano muito difícil, e agora se recuperou e está se firmando como um dos principais estreantes do campeonato, e acho que se continuar nesse ritmo, como nós também falamos na segunda-feira, ele vai finalizar essa temporada como o melhor estreante do ano. O Gabriel Bortoleto, o baixo dele, ele teve a fase de altos, fez boas corridas, fez uma ótima corrida na Hungria, na Espanha, né? Fez ótimas corridas ao longo do ano, mas o vale dele, né, assim, o precipício dele para depois subir de novo, veio muito no final da temporada. E isso é ruim, porque ele corre o risco de terminar a temporada muito em baixa. E isso vai gerar uma pressão enorme para ele no ano que vem. Por quê, pessoal? Não, ele está garantido na Audi no ano que vem. Não existe nenhuma possibilidade do Gabriel Bortoleto não ser piloto da Audi no ano que vem, né? Terminando o ano em baixa, ele começa o ano com muita pressão. E piloto com muita pressão começa a cometer muito erro, começa a querer andar mais que o carro, né? E o que aconteceu com o Gabriel Bortoleto nessas últimas duas corridas é que ele cometeu erros que não eram muito do estilo dele de cometer. A batida de Interlagos na sprint, eu acho que não entra nessa conta, porque ali foi uma tentativa de ultrapassagem meio desesperada, acabou gerando um acidente forte, mas também, se dá certo, como eu disse no Café com Velocidade, levanta o autódromo, né? Mas a batida na corrida, que foi culpa dele, exclusivamente dele, o Stroll não teve nada a ver com isso, é uma batida muito básica, né? Ele tentou colocar o carro por fora no bico de pato na primeira volta, onde não existia a menor possibilidade dele ultrapassar ali, acabou rodando e batendo. E essa batida no Stroll agora, até brinquei, né? Ele estava jogando um videogame no modo indestrutível, né? Quem joga videogame já fez isso na vida, né? Larga igual uma vaca louca e atropela todo mundo lá pela frente, né? Foi isso que ele fez com o Stroll. Dá para considerar ali uma barbeiragem, né, do Gabriel Bortoleto. Então eu acho que agora o que o Bortoleto precisa fazer para essas duas próximas corridas no Qatar
e em Abu Dhabi é adotar uma postura um pouquinho mais conservadora, porque ele está garantido na Audi. Ele está garantido na Audi para o ano que vem, e ele precisa não trazer tanto prejuízo para a equipe, não bater, não ser foco de tanta atenção negativa quanto ele foi nas 2 últimas corridas. Então, fazer corridas mais tranquilas. Eu não sei se ele tem um coaching, mas eu acho que se tiver, essa pessoa deve estar falando, cara, termina a corrida numa boa. Se der para marcar ponto, deu. Se não der, paciência, mas termina a corrida bem. E aí você vai ter um final de ano mais tranquilo para você estrear na Audi no ano que vem com menos pressão. E, gente, paciência. Estreia não é fácil. Estreia numa competição tão rica quanto a Fórmula 1 é menos fácil ainda. E o Gabriel Bortoleto não fez um mau ano. Não vamos deixar que essa impressão deixada pelo que aconteceu nas últimas 2 corridas estraguem a percepção geral do ano de estreia dele, que não foi ruim. Né? Porque se tivesse sido, ele nem seria piloto da Audi no ano que vem. Não é isso? Então esse é o recado do Café Expresso essa semana. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar, e não se esqueça de apoiar o Café com Velocidade, né? Escolha lá as faixas de apoio que sejam mais adequadas para você. Tem muita coisa legal para quem é apoiador do Café com Velocidade. E eu volto na próxima semana com mais um Café Expresso, com mais um tema diferente aqui para vocês, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Café Expresso. Valeu!